Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Um vídeo exclusivo sobre o esquadrão, sobre o tricolor baiano. Viveiros foi oferecido ao Bahia. Temos informação, falamos com o representante do jogador e também com o dirigente do Atlético Paranaense. O Rogério Ceni tem problemão para poder montar o tricolor para a partida de hoje contra a equipe do Internacional. Vai ter reencontro, né, com atletas, né, que já passaram aí pelo Bahia e também com o Internacional depois da Libertadores do ano passado. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Dá essa moral, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV, porque é muito importante pra gente. Batemos a marca de 50 mil inscritos, vamos pra mais, por mais. Vamos chegar cada vez mais próximo a 100 mil inscritos aqui na Gol TV. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, vamos lá, a parada é o seguinte, hoje é dia de Bahia, cara. O Bahia enfrenta a equipe do Internacional em tarde de reencontro, em confronto contra o Inter no Beira-Rio. O Tricolor enfrenta 3 ex-jogadores nesse domingo em confronto pela 6ª rodada da Série A, tá, meus amigos? Ó, Juninho. Lembra do Juninho? Ele mesmo. Ele tá no Internacional desde a temporada passada. O Juninho ele defendeu o Bahia entre 19 e 21. Ele chegou ao tricolor inicialmente por empréstimo do Palmeiras, mas depois aí o esquadrão adquiriu o jogador por 1,3 milhões de euros. O zagueiro foi titular em sua primeira temporada, mas teve desempenho irregular e no ano seguinte terminou em baixa, tá bom? Em 21, ele retornou à confiança e foi pilar defensivo aí no Bahia. Em julho, ele foi vendido ao futebol dinamarquês por 10 milhões de reais e o valor foi dividido entre o tricolor e também o Palmeiras, que tinha cada um 50% dos direitos econômicos do jogador. Ao todo, o Juninho fez 101 jogos, tá? Anotou 6 gols, deu assistências pelo tricolor e conquistou o Campeonato Baiano de 2020 e a Copa do Nordeste de 2021. Matheus Bahia, recém-chegado ao Inter, né? Matheus Bahia ainda não estreou pelo Colorado. O lateral esquerdo assinou em definitivo com os gaúchos no início dessa temporada e depois de 8 anos com um contrato com o Esquadrão, clube que o revelou. Tá? O lateral estreou como profissional no Bahia em 2020. Entre altos e baixos, ele defendeu o clube por 4 temporadas em campanhas de rebaixamento à Série B, tá? Acesso à elite e também permanência. Foram 117 jogos pelo Esquadrão, 4 gols e 8 assistências. Ronaldo, cria do Flamengo, o Ronaldo volante chegou ao Bahia em 2019, emprestado pelo próprio Flamengo, e ficou em Salvador até 2020. Ele alternou em momentos de titularidade, reserva e dividiu a posição com jogadores já consolidados na posição como Gregory e o próprio Flávio. Foram 52 jogos pelo tricolor, com 1 gol, 4 assistências e o título baiano de 2020. Há ainda a possibilidade de reencontro, mas esse não pode ser feito dentro do campo, já que o Kaique, meus amigos, pertence ao Bahia e só pode atuar contra o ex-clube caso o Inter pague a multa, tá? O Kaique tem 2 passagens aí pelo Bahia. Na primeira, em 2023, ele chegou por empréstimo ao Manchester City, pelo Manchester City, vivia aí bom momento quando sofreu uma grave lesão no joelho. O City, então, decidiu antecipar o fim do seu vínculo com o jogador, tá? E o Kaique voltou para o Bahia agora em 25, mas não engrenou aí com a equipe. Ao todo ele tem 6 gols e 10 assistências em 76 jogos com a equipe. Como conquistas, ele levantou a taça do Campeonato Baiano de 23 e de 25 e a Copa do Nordeste de 2025. A bola rola às 16 horas na Arena Beira-Rio, meus amigos, e outra parada, né? Outra parada que a gente pode dizer, esse reencontro aí da Libertadores da América, onde o Internacional eliminou o Bahia da Libertadores da América de 2025, tá? Naquele último confronto, naquele último jogo, enfim. O Bahia, quando enfrenta o Inter, principalmente lá no Beira-Rio, ele tem muitas dificuldades, tá? E como é que vai o Bahia? O Rogério Ceni tem muitos problemas para poder enfrentar esse Internacional. Um treino na manhã desse sábado, mais conhecido como ontem, encerrou a preparação do Bahia para enfrentar o Internacional na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni
teve 2 dias para trabalhar com o elenco e finalizou o período com uma atividade tática na cidade tricolor. Os jogadores também assistiram um vídeo, né, com erros e acertos do último jogo do Esquadrão no clássico contra o Vitória, assim como na última sexta-feira o volante Caio Alexandre e o zagueiro David Duarte, em recuperação de lesão, treinaram parcialmente com o grupo. O primeiro viajou para Porto Alegre e o segundo ficou em Salvador. O Rogério Ceni vai precisar lidar mais uma vez com a ausência do lesionado Everton Ribeiro. Esse é um grande problema, porque a gente vem batendo na tecla constantemente a falta que faz um jogador da posição para substituir o Everton Ribeiro, e mais uma vez não vai ter esse jogador, e você vai ver que vai ter problema na criação de jogadas ofensivas. O meia entrou no decorrer do clássico e passa a ser opção para substituir o camisa 10, missão que ficou com o Rodrigo Nestor no meio da semana. Então a provável escalação aí do Bahia vai ter Ronaldo, Azevedo, e aí, meus amigos, mais pra frente eu vou falar sobre o Azevedo na lateral direita, porque parece um desprestígio com o Roman, que efetivamente não vinha jogando bem, não vem jogando bem, né? 1 ou 2 partidas. E aí quando você coloca um jogador improvisado na lateral, eu fui lateral. E imagina, você é lateral da posição. E aí você tá disputando a posição com o Gilberto. Gilberto, ele se machuca, na tua cabeça você é o cara que vai jogar. E o teu treinador vai lá e improvisa outro cara que não é lateral. É complicado, né? Então, a provável escalação, né, com Ronaldo Azevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Jubi e Eric. E aí existe uma dúvida entre Eric e o Roman, né? Se o Eric jogar de volante, o Azevedo vai para a direita. Enfim, se o Roman for para lateral, o Azevedo joga de primeiro volante, o Eric vai para o banco de reservas, tá? Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Eric Pulga, Kiko Oliveira e William José. Então, assim, aparentemente o Ademir perdeu a titularidade para o Kiko Oliveira, né? Existe uma dúvida entre Rodrigo Nestor e Michel Araújo se vai jogar o Eric ou o Roman. Mais uma vez, se jogar o Eric, Roman vai para o banco, na lateral vai ficar o Azevedo. Se jogar o Roman vai para a lateral e o Azevedo vem jogar ali de primeiro volante, tá? Canu, lesão. Juan Pablo, lesão. Gilberto, apendicite, continuam em tratamento e não vão enfrentar a equipe do Internacional, tá bom? O jogo é 16 horas, como eu falei anteriormente, a bola rola. Lembrando, tá? Acabar o jogo, tem super pós-jogo aqui na Gol TV. No dia de ontem, entramos em contato com o representante do atacante Kevin Viveiros e também com o dirigente da equipe do Atlético Paranaense para poder entender uma notícia que saiu sobre um possível interesse, né, dos representantes do atleta em negociar o atacante com o tricolor baiano. Cabe ressaltar que o Viveiros enfrentou o Bahia pelo Atlético Nacional, tá? E depois foi adquirido aí pelo Atlético Paranaense. Ele que é um jovem atacante, ele tem apenas 25 anos, colombiano, 1,80 m, chegou esse ano lá no Atlético Paranaense. Eu vou trazer os números dele aqui, ó. Na Série A foram 4 jogos, né? 1 gol e uma assistência, agora na Série A. E no Campeonato Paranaense foram 2 jogos e 1 gol. E aí eu entrei em contato com pessoas do Atlético Paranaense que negaram qualquer tipo de interesse em se desfazer do atacante, né? Eles ficaram até, como eu posso dizer, estupefatos. Eles ficaram assim, não, ele acabou de chegar, é o nosso atacante, a gente conta com ele. E também, né, os próprios dirigentes me passaram o contato do representante do jogador, que também falou a mesma coisa, que não sabe de onde que saiu isso de que o jogador foi oferecido ao Bahia e que o Bahia teria interesse, falou que não passa, o jogador tá bem ali no Atlético, tem contrato até 2028 e que essa informação não partiu deles, eles não sabem de onde que saiu essa informação de um possível interesse do Kevin Viveiros em deixar o Atlético Paranaense e se transferir para o Bahia. Enfim, ele chegou agora nesse início do ano, né, praticamente. Enfim, ele chegou no meio do ano passado, né? Chegou em julho de 2025 e tem contrato até o meio de 2028. Então, tem poucos jogos aí pelo Atlético Paranaense. Ele, muitos altos e baixos lá no Atlético, não se firmou plenamente como um jogador titular absoluto, mas segundo os dirigentes do Atlético e segundo o staff, representante do jogador, não existe nenhum tipo de negociação nesse momento envolvendo o atleta e o tricolor baiano, tá bom? Meus amigos, você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se que é importante demais. Lembrando, hoje tem jogo, Bahia Internacional. Se o Bahia jogar como jogou contra o Corinthians, lá na Vila Belmiro, vai ter jogo. Agora, se jogar mamãezado, né, se entrar já de cabeça baixa pro jogo, vai ter problemas. O Inter não tá essa baba toda, não. O Inter não tá jogando quase nada. O Inter não tá esse negócio todo, não. Mas tem jogadores que você tem que tomar cuidado, né? Carboneiro, Alan Patrick, Borré. Já falei aqui, ó. Esses jogadores você tem que abrir o olho com eles. Quer fazer o Inter não jogar? Trava o Alan Patrick.
É a mesma coisa. O Everton Ribeiro está para o Bahia, o que o Alan Patrick está para o Internacional. O Alan Patrick não pode pensar. Se botar o Azevedo ali, tem que colar ali no Alan Patrick. Se deixar ele pensar, ele vai botar o Borré na cara do gol, ou o Carboneiro. A gente sabe disso. Tá bom? Deixa o like, lembrando, acabou o jogo, a gente entra ao vivo no Super Pós-Jogo aqui da Gol TV. Beleza? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!